Pastor, uma pergunta que eu até estava assistindo no podcast que o senhor estava com o nosso amigo Fábio lá do Eu Acredito Podcast. Eu acho que, se eu não me engano, até deu uma certa polêmica de uma fala que o senhor diz sobre não sermos a imagem e semelhança de Deus. Ah, sim. O senhor poderia explicar um pouco melhor sobre essa passagem? Que assim, ó. Eu falei lá, me chamaram de herege. Deu uma confusão. Aquele irmãozinho aí que fez nesse negócio de assembleando sem valor aí, falar. Então, ó, cuidado com as heresias e tal. Acontece. Assim, tá tudo certo, ninguém precisa concordar comigo e tal. Mas me chamar de herege, assim, já é beirar idiotice. Né? A Bíblia diz que nós somos o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Sim. Ponto. Quando o homem cai, o homem não é mais a imagem de Deus. Não é mais a imagem de Deus. Aí você vai ler em Gênesis capítulo 5, diz assim, ó, e Adão viveu 120 anos e gerou um filho, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por que o filho dele não foi gerado da imagem e semelhança de Deus? Como ele foi? Foi gerado da imagem e semelhança dele. É só responder a pergunta. Tá simples. Aí você lê Romanos 8, 29. Por quê? Adão tinha a possibilidade de gerar pessoas segundo a sua imagem e a sua semelhança. O primeiro Adão. Então ele gerou alguém caído, porque ele era alguém caído. Só que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 29, que o caminho que Jesus fez até a cruz nos tornou irmãos dele. Quer ver? Tem uma Bíblia aí? Abre a sua internet aí, Lucas. Você tem celular? Você tem Bíblia nesse celular aí, Lucas? Não tem? Como assim? No que? O Instagram do São Paulo você tem, né? Romanos 8, 29. Com certeza. Romanos 8, 29. Nós somos a sua imagem e tal. O Paulo fala alguma coisa sobre isso. A minha abriu aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29. 8, 29, vamos lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do teu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então pronto. Ó, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Por quê? Porque Jesus, quando vem ao mundo, ele vem como unigênito. Ele morre como unigênito. O único filho. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita como unigênito, ele ressuscita como primogênito. Por quê? Porque a ressurreição deu a ele muitos irmãos. Do mesmo jeito que Adão tinha o poder de gerar filhos, pessoas à sua imagem e à sua semelhança, Jesus, após a ressurreição, como o último Adão, Paulo chama de último Adão, gerou pessoas à sua imagem e à sua semelhança. E é o que Paulo está dizendo. E aí João corrobora com isso em 1 João 3,2, dizendo assim, ó, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando se manifestar, assim como ele é, nós seremos. Então, a ideia de que eu tenho na minha mente é que a imagem, a semelhança, né, será restaurada. Será restaurada. Por quê? Lucas 19:10 diz assim, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que e não quem. O que se havia perdido? O que o homem perdeu com a queda? Perdeu a identidade. O homem não perdeu o céu porque o homem nunca foi do céu, foi da terra. Mas ele perdeu a identidade, ele perdeu a comunhão, ele perdeu o domínio sobre a terra. É só você ler no começo lá de Gênesis, quando Deus faz o homem, Deus fala assim, ó, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai-a e sujeitai-a. As 5 ordens. 3 é para o mundo físico, 2 é espiritual. Sujeitar e dominar a terra não é fisicamente, é espiritual. Quando Adão peca, você vai ver lá em Gênesis capítulo 9, que Deus fala quase a mesma coisa para Adão. Para Noé. Cresça, multiplica e enche a terra. Mas Deus não manda ele dominar e sujeitar. Por quê? Porque a queda trouxe a perda do domínio. O homem não domina mais a terra depois da queda. A queda ocasionou a perda do domínio, que inaugurou-se o reinado de Satanás, que foi inaugurado com espinhos e abrolhos. Então, o homem hoje é a imagem e semelhança de Deus? Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, por que ele é criatura? Responde aí, ô teólogo. Porque o pessoal que tava fora. Né, o cara é imagem, somos imagem e semelhança de Deus, mas somos criatura. Aí eles pregam assim, que você só passa a ser filho de Deus, né? Só volta a ser filho de Deus, ou é filho de Deus, depois que você nasce de novo. Aí eles contam que é a história do batismo, que não tem base nenhuma bíblica. Que o cara pega assim, aí quando você deita, vai o homem. Levanta é o novo. Eu não sei que base bíblica que tem para isso. Não tem nenhuma base bíblica.
Porque você não é, ó, não me xingar, fica à vontade. Você não é nova criatura no batismo, amigão. Você não é. Ah, mas se for assim o ladrão da cruz, então tinha que batizar. Não, o ladrão da cruz foi batizado. Eu não sei por que prega que ele não foi batizado. É só ler Romanos capítulo 6. Todos foram batizados na morte de Jesus e nasceram lá também, ó, lá na cruz, na morte de Jesus, você morreu, nasceu, ressuscitou, tudo lá. Então o ladrão da cruz foi batizado, não em águas, mas ele foi batizado na morte de Jesus. A partir do momento que você é batizado na morte de Jesus, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, meu irmão, você já é nova criatura. Não, só vai ter batismo no mês que vem. Então só no outro mês que o cara que fez o tibuf, caiu na água, ele levantou, agora sim você é um novo homem. Então ele ficou aquele mês todinho um homem velho? Se o arrebatamento acontecer, não sobe? Não sobe. Essa é uma polêmica também, né? Que o pessoal, muita gente fala que é assim, agora né? sim você deve ser batizado. Tibuf. Agora levantou um novo homem. Mentira, irmão. Mentira. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já foi batizado na morte de Cristo. É só ler Romanos capítulo 6. Tá explicadinho. Glória a Deus. Explicadinho. É a preguiça que faz. É que você tem preguiça de ler a Bíblia. Você tem preguiça de estudar. Aí você pega um corte. Ai, pastor, o que o senhor acha aqui? Esse pastor Casidódio é um herege. Porque Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nascer. Tá bom, tá lá escrito lá que tem que nascer na água, tem que nascer do Espírito, tá tudo certo. Mas aí o cara tem que levar um ano. Você levar um ano. Porque a igreja hoje, o evangelho é tão ruim hoje. Irmão, nós pregamos um evangelho tão fraco que você tem que trazer discipulado para batizar um cara. Verdade. Não, pensa em evangelho ruim aí. Filipe, em Atos capítulo 8, o cara, ele é arrebatado, ele sai de Samaria arrebatado. Aí prega para um cara que é eunuco da rainha de Candace. O cara tá ali no Isaías 53. Aí diz, e aí? Você tá entendendo? Você não entendeu o quê? Não tem quem explique. Assim, eu tô aí, chega aí. Aí ele correu, pulou na carruagem do cara. Aí o cara, ele tá falando dele ou de alguém? Ele falou, não, tá falando de Jesus. E pregou. A mensagem era tão cristocêntrica que quando ele acabou de pregar, o cara disse assim, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Então ele disse, meu amigão, se você crê, te bufe. Creio, batizou. Não, agora não, nós temos que fazer um discipulado, 6 meses de discipulado. Aí nesse curso o cara vende uma revista, porque tem que ter uma moedinha. Ele vende uma revista pra você, e o cara que vai falar do batismo não sabe nem o que é o batismo. Ele não sabe separar confissão de profissão. É verdade. Ele já pergunta a mim, pastor, o que é o batismo em águas? O batismo em águas é o seguinte, tem confissão e profissão. O que é confissão? Quando você levanta a mão, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Tá feito. Salvo e batizado, porque você foi batizado na cruz. Tá? Leia Romanos capítulo 6. Depois disso, tem a profissão. A profissão é o quê? Quando você namora com uma moça, você não conta pra todo mundo que você tá namorando com ela. Você confessa pra ela que você, eu te amo, tal. Você é a melhor mulher. Rapaz, eu nunca vi uma mulher igual a tua, essa mulher, tá. Você confessa. Só vocês dois. Quando você torna público, você professa. Isso chama-se profissão. Você professou para todo mundo. Seria o quê? Hoje, você chega lá e coloca no Facebook lá. Qual é o nome da sua esposa? Laila. Tá lá. Leandro em um relacionamento sério com a Laila. Leandro em um... vou colocar relacionamento, né? Porque... Sim. Então, o que acontece? Então, a partir dali, todo mundo sabe que você professou que a Laila é a sua namorada, no caso, né? É a sua esposa. Então, o que é o batismo? É uma profissão, Você vai contar pra todo mundo. Só inferno, diabo, vocês que me odeiam. Tibuf, agora eu tô batizadão. Agora, eu, mais do que assumir pra mim, eu assumi pro mundo. Glória a Deus. Que eu criei e fui batizado. E lembrando que o batismo não salva ninguém. Você batizar pra ser salvo. Você pode ser batizado e ir pro inferno. Como pode ter dons de Deus e também ir pro inferno. Não quer dizer nada isso aí. Até porque tem algumas denominações que fazem rebatismo, né? Mas eu tô me sentindo mais aliviado, porque um dia numa conversa, numa mesa também, eu falei que o ladrão da cruz foi batizado, eu fui chamado de herege. Foi glória a Deus, eu não tô sozinho.